Como todas as profissões, eu entendo que a pessoa tem que ser vocacionada para esta ou aquela profissão. E a profissão do advogado, mais do que todas, se a pessoa não for vocacionada, se ela não tiver o raciocínio jurídico, ela vai se dar mal se tentar exercer a advocacia. Eu, desde pequeno, quis ser advogado. Desde pequeno. Quando eu fiz filosofia, e eu fiz filosofia desde antigo, primeiro ano do ginasial, antigamente, eu estudava em colégio interno, e eu ali percebi que estava direcionado ou para a filosofia ou para o direito. Então, eu tentei várias faculdades, comecei várias faculdades, e quando começava a fazer economia, quando comecei a fazer filosofia, quando comecei a fazer psicologia, eu via que não era aquilo que eu queria. E eu esperei a oportunidade para fazer direito. E quando comecei a faculdade de direito, já em 81, eu depois recomecei em 83, né? Já com 30 anos, eu percebi que era aquilo que eu queria. Eu não queria outra coisa. As faculdades, elas ensinam tão somente a legislação. Não há uma preocupação das faculdades em ensinar, em mostrar para o acadêmico de direito qual é o verdadeiro papel que o advogado cumpre na sociedade. O advogado, como todas as outras profissões, ele cumpre um papel essencial na sociedade, que é a defesa dos direitos, sejam eles direitos individuais, sejam os direitos coletivos, entende? Então, a faculdade não te ensina isso. O advogado, na sua área de atuação, ele tem que ser extremamente abnegado. Ele tem que ser desprovido daquele pensamento capitalista de querer ganhar dinheiro com a profissão. Você ganha dinheiro com a profissão, mas isso é consequência do trabalho desenvolvido. E para chegar à medida que ele vai avançando na profissão, ele vai fazendo uma série de intervenções como advogado sem nenhuma remuneração. E o advogado tem que ser um abnegado para entender isso. Em várias e várias atuações, ele não vai ter a remuneração pelo trabalho que ele faz. Entende? Sobral Pinto é um exemplo grande disso. Aqui no estado, nós tivemos o Nelson Trade, entende? Que são exemplos dessa abnegação. Entende? Você pode ganhar dinheiro na advocacia, mas se você entrar na advocacia para ganhar dinheiro, aí o começo está errado. O começo está errado. Porque antes do ganho profissional, o advogado cumpre uma função social. Hoje, o sistema o Estado, ele disciplinou muito bem, a partir da Constituição de 88, a figura do defensor público. Mas muitas vezes a pessoa vem procurar o advogado e ele tem que abrir mão do ganho para a defesa do interesse daquela pessoa, porque é relevante, porque é importante para a sociedade.
eu vou responder para você da seguinte forma. No direito civil, num processo de Carapó, o espólio foi condenado a pagar uma determinada indenização, que os bens deixados pelo espólio, que ultrapassavam 10, 12 milhões de dólares à época, eu fui procurado já na fase da execução daquela sentença. E eu fiz os embargos à execução, em que eu afirmava, defendia a tese de que quando o juiz fixa na sentença a forma de liquidação, e naquele caso foi por cálculos do contador, eu defendia que tinha que ser por arbitramento, que nesses casos a sentença não transita em julgado. Esse processo, eu tive a felicidade de pegar um juiz muito estudioso, Dr. Wilson Leite Correia, que estava lá em Carapó. Ele é um juiz extremamente estudioso, hoje ele está em Campo Grande, extremamente dedicado, e ele acatou essa tese e modificou a forma de liquidação, determinando que a liquidação fosse feita por arbitramento. Essa decisão foi mantida aqui no Tribunal do Estado, Tribunal de Justiça do Estado, por 2-1. Houve recurso para o STJ, e o STJ, a partir desse julgamento, editou a súmula 344, que diz exatamente isso, que se o juiz fixar a forma de liquidação na sentença e o juiz da execução ver que aquela forma implicará em injustiça, essa forma de liquidação, essa parte da sentença não transita em julgado. No eleitoral, eu advoguei na década de 90, eu era um dos poucos advogados que atuava ativamente no direito eleitoral. Quando houve a edição porque a Constituição de 1988 modificou a forma em que os partidos políticos deveriam ser constituídos, né? Existia, por advento veio da ditadura a lei orgânica dos partidos políticos. Então toda a organicidade estava definida na lei orgânica. A Constituição de 88 determinou que os partidos se organizassem pelo seu estatuto. Aí, em 95, foi editada a lei orgânica, a lei dos partidos políticos. E tiveram vários casos de duplicidade, que aí mudou a forma de filiação partidária, como que se extinguia aquela filiação partidária, e tiveram casos aí que o juiz passou a decretar duplicidade de filiação. Eu defendi a tese de que a resolução do TSE, as resoluções do TSE que disciplinam as leis eleitorais, elas têm a natureza jurídica de decreto. E isso foi aceito e confirmado pelo TSE. Tivemos também o caso também emblemático, porque foi o primeiro vereador cassado no Brasil, que é o processo do Miltinho Viana, que não serviu o Exército e se candidatou, e a Constituição Federal, no artigo 15, dentre outras questões, diz que quem se recusa a cumprir a obrigação a todos imposta tem o seu direito político suspenso. Eu defendi essa tese de que o Miltinho Viana, que se elegera vereador em 92, não poderia ter ser diplomado, porque ele se recusara
a cumprir uma obrigação a todos impostas, que era o serviço militar obrigatório. E o TSE manteve essa decisão também, por 4 votos a 3, mas manteve. Então, são esses casos. E tem também, em 1992, eu advogava para os moradores do Jardim Novos Estados. Foi um processo muito conhecido aqui em Campo Grande. E tinha uma família que a mulher tinha 5 filhos excepcionais. E ela lavava roupa para sustentar essas crianças. E eu entrei com uma ação contra a Previdência Social, dizendo que a Previdência deveria pagar um salário mínimo para cada criança dessa. Essa matéria, a Constituição é que determina, diz respeito à assistência social e não à Previdência Social. Mas eu tive sorte dessa ação, da inicial, do processo ser distribuído para a doutora Suzana Camargo Gomes, que chegou a desembargadora do Tribunal Federal, aqui da primeira região, e ela, numa decisão que eu sempre falo quando leio aquela decisão, que ela tem que ser lida sempre, que aquilo é uma verdadeira oração. E ela, embora entendendo que a questão não era previdenciária, e sim de assistência social, como o Estado, como a União, se omitia em editar o Estatuto da Assistência Social, ela condenou o INSS a pagar um salário mínimo para cada uma daquelas crianças. Essa ação repercutiu no Brasil inteiro, chegou a milhares de ações. Naquele tempo nós não tínhamos esse recurso que nós temos hoje, do WhatsApp, do e-mail, né? Advogados de outros estados ligavam e a minha secretária mandava a cópia por fax dessas petições. Eu sei que no Brasil milhares de ações foram ajuizadas. E a União, o Estado brasileiro, no caso, resolveu disciplinar e editar o Estatuto da Assistência Social, que hoje é o benefício de prestação continuada para aquelas pessoas que não têm como se manter. Mas isso foi marcante, né? A época foi marcante, mas graças à sabedoria, eu acredito todo o mérito para a doutora Suzana de Camargo Gomes, né? Que é acabado de ficar viúva, uma situação dramática, e ela dá uma decisão que, quando eu leio, até hoje eu leio essa decisão e falo que é uma verdadeira oração. Eu toda a vida, mesmo na época da faculdade, eu tinha uma preocupação: como estudar direito? Qual é a melhor maneira de você estudar direito? E eu tinha um juiz da auditoria militar aqui, doutor José de Holanda, Carneiro de Holanda, ou de Holanda Carneiro, não me lembro ao certo, e ele era o nosso professor de Direito Constitucional. E eu fiz essa pergunta como acadêmico a diversos professores, e nenhum deles me respondeu. Aí o doutor José de Holanda me disse: é por instituto. Você tem que estudar o instituto. Por exemplo, instituto da hipoteca, do casamento, tal. Estuda o instituto. Depois que você tiver estudado o instituto, aí você abre o código aí e você vai ver como que no Brasil esse instituto é disciplinado. E eu tenho tentado passar isso para... Eu tive vários estagiários no escritório, no tempo que eu dei aula como substituto lá do Dr. Gervásio, eu passava isso para os acadêmicos: estude o instituto. E isso tem tido
tem sido para mim de fundamental importância, mesmo hoje, após 33 anos de efetivo exercício da advocacia. Essa foi a melhor lição que eu tive como de um professor, de um mestre do direito, e o doutor Orlando era um mestre do direito. Ser um abnegado. O advogado que não se propuser a atender esses casos que aparecem, e nós temos um monte de exemplos no Brasil. Os maiores juristas brasileiros, eu não estou dizendo que o advogado tem que ser um miserável, não é isso. Mas se você pegar os maiores juristas brasileiros, eles se preocuparam primeiro com o cliente e depois com os honorários que ele recebeu. E aí me faz lembrar o Bezerra de Menezes, né? Tem o filme Bezerra de Menezes, em que ele, como médico, ele que introduziu o espiritualismo no Brasil. Eu não sou espiritualista, mas o exemplo dele vale. Uma senhora com filha, com a criancinha doente, o procura na casa, já avançada, à madrugada, e ele prescreve, ele faz a consulta daquela criança, aí ele prescreve o medicamento. Aí essa senhora fala para ele: mas doutor, eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. Aí ele tira aquele anel de formatura dele e diz para ela: leve isso para o boticário, ele sabe, fala que esse anel é meu, que ele sabe que tem valor e ele vai te passar o medicamento. E foi a partir disso que ele mudou a vida dele. Do que adiantava ele ser médico, fazer a consulta para aquela pessoa necessitada na madrugada, se ela não tinha dinheiro para comprar o remédio? O que ia curar não era a consulta, é o medicamento. O advogado é a mesma coisa. O advogado, a advocacia, ela é uma profissão nobre, como todas as outras. Só que, se o advogado, como advogado, não entender a nobreza da profissão que ele exerce, aí nada tem sentido. Se o advogado colocar os honorários à frente do interesse do cliente, ele tem que parar de advogar. E o nosso código de ética, ele é muito bem fundamentado nesse aspecto. Só que as faculdades de direito, infelizmente, não fazem os acadêmicos lerem o código de ética. A advocacia, para mim, é uma das profissões mais nobres que existe. Mas essa nobreza tem que ser reconhecida pelo advogado que a exerce. Senão, não tem sentido. Eu sou Afonso Wander Ferreira dos Santos e estou em Campo Grande.online.